Então eu quero começar aqui falando sobre o livre-arbítrio e qual é o meu conceito dessa doutrina. Então eu entendo que o livre-arbítrio é a doutrina que a pessoa tem o poder de escolher as suas próprias ações, ou seja, vontade própria. A existência do livre-arbítrio, amados, ela tem sido uma questão central na história da filosofia e também da psicologia. Agora, o conceito de livre-arbítrio tem implicações também religiosas, morais, psicológicas e científicas. E eu quero falar do ponto de vista da filosofia. Na filosofia, o livre-arbítrio é a ética que implica que os indivíduos possam ser considerados moralmente responsáveis pelas suas ações e atitudes. Agora, na psicologia, o livre-arbítrio implica que a mente controla certas ações da vontade e dos instintos e sentidos do corpo. Agora, na teologia, Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele já tem controle e o conhecimento de tudo e de todos. Todavia, ele decide a não interferir no poder de decisão que ele deu aos anjos e aos homens, que é o livre-arbítrio. E nós temos que observar, meus amigos, é que o fato de Deus ter conhecimento de um acontecimento é totalmente diferente dele querer tomar a decisão que venha a ferir o livre-arbítrio e alterar o resultado do acontecimento de quem tem que decidir, ou seja, de quem tem que tomar a sua própria decisão. Vamos dar um exemplo? Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele morreu para salvar a todos os homens, no meu conceito. Mas nem todos os homens o querem aceitar como Salvador e, consequentemente, não serão salvos. Esses que decidiram ou decidirão aceitar ou não a salvação em Cristo, decidiram ou decidirão no seu livre-arbítrio. Deus provém várias oportunidades da pessoa conhecer a Jesus Cristo, meus irmãos. Se mesmo assim a resposta continuar sendo não, Deus não interfere por causa do livre-arbítrio. O que nós temos que entender é que Deus, que Ele respeita a decisão da pessoa em não querer ser salvo, através do sacrifício de Jesus Cristo, o seu Filho. É isso que eu penso de livre-arbítrio. Mas então, pastor, qual é o processo de eleição? Eu vou falar também, porque eu disse que para falar de predestinação não tem como falar se não falar do livre-arbítrio, falar de processo de eleição. A gente começamos a falar de predestinação, já entrou o assunto do livre-arbítrio sem a gente tosquenejar. Abriu o leque. E eu quero fechar esse leque no meu entendimento, tá bom? Ninguém está obrigado a concordar com o meu entendimento, com a minha interpretação bíblica, ok? Então, amados, no trato do processo de eleição, tanto aos homens quanto aos anjos, ambos terão que passar por um processo de eleição. Também ambos passam a ter instrumento de juízo da parte de Deus para temerem, para que não venham a pecar. Não existe uma eleição, no meu conceito, sem uma decisão. E não há uma decisão sem uma escolha. Então, amados, Deus, ele não interfere na decisão de escolha, nem dos anjos e nem dos homens, ok?
Então, o que acontece? Eu disse aqui, agora mesmo no áudio, que tanto o homem quanto os anjos estão em processo de eleição. E ambos também têm um instrumento de juízo. Para quê? Para não temer, para que não venham pecar. Ou seja, para o anjo, qual foi o instrumento de juízo? Se você pecar, você vai se tornar maligno. Para o homem, qual foi o instrumento de juízo? Se você pecar, você vai morrer. O dia que você comer dessa árvore, vai morrer. Certo? Então, isso é instrumento de juízo. Então, nós quando olhamos para a Bíblia, a gente vamos verificar que os seres angelicais já tiveram a sua eleição. Ou seja, os 2/3 dos anjos que escolheram, que decidiram obedecer a Deus, já foram e estão eleitos por toda a eternidade. É por isso que a primeira carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo 5, o verso 21, se não me falha a memória, a parte A, diz assim: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus e dos anjos eleitos. Esses anjos eleitos aqui, que Paulo faz alusão, é justamente os 2/3 dos anjos que escolheram e decidiram obedecer a Deus e não caíram na rebelião de Lucifer, e com ele a terça parte dos anjos do céu. Agora, a terça parte dos anjos, a Bíblia diz que uma terça parte dos anjos não foram eleitos. E esses aí já estão condenados. Por quê? Porque eles pecaram e escolheram seguir a Lucifer, o ex-luzeiro. É por isso que a Bíblia diz lá no livro do Apocalipse, no capítulo de número 12, o verso 4, a parte A: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Aí está falando da queda de Satanás e está falando da queda dos supostos anjos, seres angelicais, que seguiram a desobediência após ele. Então entenda uma coisa: estes anjos rebeldes foram colocados dentro de um juízo chamado estado de maldade. Ou seja, os anjos que pecaram tornaram-se o quê? Malignos. Deixaram de ser espíritos ministradores, de acordo com o que diz lá em Hebreus, capítulo 1 e o verso 14, e passaram a ser espíritos malignos ou espíritos imundos. De onde? Agora uma coisa, acho que nem vou falar sobre esse assunto, senão vai abrir outro leque. Mas eu acredito que os irmãos vão entender o que eu estou falando aí. Então aqui eu falei com relação aos anjos, ok? E nem quero entrar numa profundidade maior, porque eu estou tomando muito cuidado para falar aqui com os irmãos, porque na realidade eu estou pisando em ovos, porque eu tenho visto que a maioria dos irmãos aqui são calvinistas e eu respeito, ok? E eu não quero cometer o mesmo erro que eu cometi o primeiro dia, de repente me tornar um desafeto dos irmãos, porque os irmãos podem se sentir agredidos por mim, dentro daquilo que eu entendo e dentro daquilo que eu defendo, tá? Mas desde já cada um tem a sua interpretação e crê como quer, não é isso? Então, eu quero falar sobre o instrumento de juízo com relação ao pecado do homem, porque nós falamos do instrumento de juízo para os anjos que se rebelaram, justamente por causa do livre-arbítrio, e agora eu vou falar do instrumento de juízo para o homem, justamente por causa da sua escolha, do seu livre-arbítrio. Agora, uma coisa interessante que vale a pena enfatizar: se Deus é onisciente e o atributo da sua onisciência é a presciência de tudo que vai acontecer, se Deus sabia que o homem ele iria pecar, por que ele o criou? Meu Deus, é uma pergunta difícil de responder. Essa é a grande realidade. Então entenda uma coisa: a vocação de Deus, a vocação do nosso Deus, não interfere na sua eleição. Essa é a grande realidade. Ele nunca elege uma pessoa
para a eleição sem estabelecer um instante de decisão entre a pessoa a ser eleita e a sua eleição. Ou seja, antes dos anjos se tornarem anjos eleitos, eles tiveram que decidir por Deus e não por Lucifer. Então, se eu escolher Deus, Deus vai me escolher, amados. Então, antes de Adão se tornar imortal, porque ele não foi criado imortal, Deus é tão sábio e é sabedor de todas as coisas, porque se Adão tivesse sido criado imortal, ele seria um pecador imortal, não teria remissão para ele. Não é verdade? Essa foi a vantagem da criação do homem com relação à criação dos anjos. Os anjos foram criados perfeitos e imortais, e não tem como aperfeiçoar aquilo que é perfeito. Está entendendo, amados? Não tem como. Então, se os anjos são imortais e se eles pecar, eles tornam-se pecadores imortais. Agora, no trato de Adão é diferente. Antes de Adão se tornar imortal, ele teria que eleger pela árvore da vida em lugar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, ele tinha que escolher entre a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, e escolher a árvore da vida. Mas a Bíblia diz que Adão decidiu errado e não se tornou imortal e nem eleito. Deus não interfere no nosso livre-arbítrio, amados. A eleição em Cristo, ela está disponível a todos os homens, mas eles precisam tomar uma decisão a favor de si mesmos por Cristo. É nisso que eu acredito. Então, pastor, com relação a isso que o senhor está falando, então o homem ainda está em processo de eleição? Sim. Olha o que diz lá na segunda epístola de Pedro, o capítulo 1 e o número 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Isso aqui é o homem que está em processo de eleição. É isso que está sendo tratado aqui em 1 Pedro, o capítulo 1 e o verso de número 10. Então, entenda uma coisa. Aqui não é 1 Pedro, é 2 Pedro, né? Se eu falei 1 Pedro, os irmãos me perdoem, é 2 Pedro, o homem é falho mesmo, né? É 2 Pedro 1,10. É que eu estou procurando a referência aqui para ver se isso que eu falei é verdade. Eu dei o endereço errado, é 2 Pedro 1,10, tá vendo? Porque às vezes a gente está tão certo daquilo que a gente está falando, se a gente não prestar atenção, a gente dá o endereço errado, não é isso? Então, isso tudo aqui que eu estou falando tem relação com a doutrina da predestinação. Então, amados, na minha opinião, a doutrina da predestinação, ela não deve ser estudada e nem aplicada sem o conhecimento das duas palavras que vão adiante e depois dela, que está registrada lá em Romanos 8, 29 e 30. Não há eleição sem decisão. Deus não nos predestina para a salvação incondicionalmente, pois isso invalidaria o sacrifício de Cristo. Essa é a grande realidade. Confirmar a eleição, amados, é manter a vida em santidade até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Deus criou os anjos, Ele os fez imortais, como eu já disse aqui, porém não eleitos. Eles deveriam ser provados para decidirem pelo seu Criador e Senhor, a fim de serem aprovados e, consequentemente, eleitos. Então, dependendo de como eles atuassem naquela prova, Deus estabeleceria ou não a sua eleição. Isso quer dizer que eles foram criados para serem primeiramente provados e depois eleitos. A eleição viria depois da sua aprovação.
Então o que acontece? A terça parte dos anjos, como já disse, foi condenada, porque decidiu mal na prova. A consequência da sua e houve consequência da sua infidelidade. Então entenda uma coisa, da mesma forma, o homem, ele foi criado mortal, porém não eleito. Ele deveria ter provado antes de ser, ele deveria ser antes provado antes de ser eleito. E o que aconteceu lá no jardim do Éden foi semelhante ao que aconteceu ao advento da rebelião dos anjos de Deus. O homem não passou no teste e ele comeu a árvore que era proibida, que pertencia a Deus e era da sua criação. Então o que acontece? Ele permaneceu mortal, porém não eleito, assim como a terça parte dos anjos que se tornou malignas e não eleita. Então, entenda uma coisa, tudo isso prova que o homem e os anjos caídos não confirmaram a sua eleição. A salvação requer um ato de fé para a sua confirmação. Essa é a grande realidade. Nós podemos olhar para Raabe, amados. Raabe, ela foi um ato simples de receber e esconder aos espias na sua casa e marcar a sua porta com o fitilho vermelho para não ser morta com a cidade de Jericó. Para a samaritana, bastou deixar o seu cântaro aos pés do mestre e reconhecê-lo como Senhor. Para Levi, Mateus, bastou que seguisse o Senhor Jesus. Para Zaqueu, bastou que ele abrisse a porta da sua casa e se dispusesse a devolver aquilo que porventura havia defraudado. Então entenda uma coisa, a confirmação de nossa eleição é um ato que se escreve e se marca no livro da vida do Cordeiro, amados. Eu penso assim. Agora, poxa, pastor, que conversa é essa? O homem está em processo de eleição, então, na sua opinião? Sim, está em processo de eleição. E a igreja? A igreja, na minha opinião, está eleita. Mas aí agora eu não entendi. Se o senhor está falando que o homem está em processo de eleição e a igreja está eleita, não está tendo uma contradição? Não há nenhuma contradição, amados. Porque a igreja é o corpo místico de Jesus. E a igreja, só Jesus sabe quem é ela. Jesus, quando vier, ele não vai vir levar os irmãos da CCB, e nem da Igreja Assembleia de Deus, ou da Igreja Batista, ou da Presbiteriana, ou da Universal, ou das outras denominações. Ele vai tirar de dentro dessas denominações a sua igreja. Quem é a igreja de Jesus? Aqueles que são lavados e redimidos pelo seu sangue. Essa igreja. E só ele sabe quem é a sua igreja, porque a sua igreja não tem razão social, não tem nome. Tá entendendo, amados? Então, a igreja, para mim, ela já está eleita. Mas com base em que o Senhor fala que a igreja ela já está eleita? Simples. Lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, o verso 9, nos fala: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pode ser que alguns dos irmãos, ao ouvir o áudio, fale: olha, isso aí que o senhor está falando parece um paradoxo. O homem em processo de eleição e a igreja já eleita. Infelizmente, amados, muitos estão na igreja, mas não fazem a vontade de Deus, porque não nasceram do Espírito, não nasceram de novo. Olha o que diz lá o livro de Mateus, capítulo 7, verso 21 e 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome,
e em teu nome não expulsamos os demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Então a gente vê aqui dois povos que são distintos. Então tem muitas pessoas que falam como crente, se comportam como crente, se veste como crente, canta como crente, prega como crente, mas não é salvo, irmãos. Não é salvo. O joio e o trigo crescem juntos, mas no dia da colheita, o Senhor vai meter o chicote, vai meter a vara, e aquele que der fruto é trigo, o que não der fruto é só palha, é joio, vai ser lançado no fogo. Nós temos que entender que Adão, por causa do seu livre-arbítrio, quando ele pecou, ele deu uma legalidade real, física e espiritual nas mãos de Satanás. Não é isso? Olha o que diz a Bíblia em Lucas 4:6. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, eu dou a quem quero. Olha isso, na tentação do deserto, Adão entregou, deu legalidade em sua queda, esse reino que ele está oferecendo a Jesus aqui, na tentação, aonde ele foi conduzido pelo Espírito Santo a fim de ser provado. E aí, amados, a gente vai ver na parte A, o versículo de número 20, melhor dizendo, a gente vai ver lá em Romanos capítulo 6, o verso 23, a parte A, dizendo que o salário do pecado é a morte. Então o que acontece? O homem não foi criado eterno igual ao anjo. Ele foi criado mortal. Com a entrada do pecado no homem, a morte veio acontecer antes dele comer a árvore da vida eterna. Então, o instrumento de juízo para o homem, para a sua desobediência, foi a morte gradativa que ele experimentou. O homem não foi criado com o estado de morte. Ao pecar, foi que ele assumiu esse estado e passou a morrer. Então, entendeu a coisa? A morte entrou no mundo pelo fato do homem ter pecado ao comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e que pertencia a Deus. Mas isso aí é uma outra coisa que não dá para falar aqui, porque nós estamos falando sobre livre-arbítrio e predestinação e eleição. Então, amados, o que acontece? Como eu já disse em resposta ao nosso irmão Kleber, havia outras árvores no jardim do Éden, as quais o homem poderia comer. E Deus estava reservando o fruto da árvore da vida eterna para dar ao homem para comer no momento certo. Ou seja, se o homem passasse pela prova da obediência, Deus daria para ele. E ele tornaria-se eterno e eleito. Porque olha o que diz lá em Gênesis 1:29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Então Deus deu tudo que o homem precisava, Deus deu a ele. Mas quando Deus disse: olha, dessa árvore aqui você não pode comer, essa árvore aqui é minha. Se você comer, você vai morrer. O homem, ele sabia que ele não podia comer. E sabe o que me chama a atenção? É que depois que o homem come e que ele cai em decadência, quando Deus, que almeja em ter comunhão conosco, porque não era o homem que ia a Deus, era Deus que ia ao homem. Quando Deus vem ao homem, ele diz: olha, eu pequei, eu estou... Não, primeiro ele fala assim: não, eu estou escondido porque eu estou nu. Mas quem te fez saber que tu está nu? Aí ele fala assim: a mulher que o Senhor me deu. O homem, desde o princípio, nunca assumiu as suas respectivas responsabilidades, em especial dos seus erros, diante de Deus, amados. Esse foi o maior problema. É por isso que a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. E aí o homem coloca a culpa na divindade, ou seja, em Deus,
pela sua queda, pelo seu tropeço. Porque quem te fez saber que tu estava... A mulher que o Senhor me deu do fruto. Olha aí, conversa fiada. Que conversa fiada, ele era cônsul. Agora, a mulher sempre foi mais sincera que o homem desde o princípio. O homem nunca amou, porque se ele amasse, ele protegia a Eva. É por isso que o mandamento lá em Efésios 5, 22 ao 25, né, o mandamento para a mulher ser submissa, porque desde o princípio nunca foi, e o homem para amar, porque desde o princípio nunca amou. A mulher é mais sincera, porque quando Deus pergunta, o que fez? Foi isso que você fez aí, ó mulher? Ela disse, eu conversei com o diabo, ele me enganou. Já falou a verdade. Agora o homem é enrolado, né, para essas coisas. A mulher é mais sincera. Então, amados, o homem peca e ainda quer botar a culpa em Deus. Então, mas a gente sabe que o homem tropeçou por conta própria. Aí a Bíblia fala lá no Gênesis 2:9 que o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para ser comida, a árvore da vida que estava no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então, tudo que o homem precisava estava ali, irmãos. Só que tinha uma que ele não podia comer. Ele podia escolher entre todas as árvores, e entre essas 4 árvores, ele só não podia comer uma, a que era da ciência do conhecimento do bem e do mal. E aí, amados, a gente vê lá em Gênesis 2, 16, 17, escrito assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, nisto prova também o livre-arbítrio. Deus coloca várias árvores e diz o que ele pode e o que ele não pode. E como o poder de escolha estava com o homem e Deus não interfere no nosso poder de escolha, o homem comeu aquela que não era para comer. Então o que acontece? O homem pecou ao comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E Satanás passou a ter o direito de executar a morte sobre o homem, pois Deus lhe deu essa legalidade. E o homem, amados, foi formado do pó da terra. E ao morrer, o corpo volta para a terra e passa a ser pó novamente. E aí tem uma coisa muito louca, que é uma interpretação pessoal minha, vocês não precisam crer, porque às vezes o que eu falo aqui para alguns pode ser loucura mesmo, mas não tem problema. É como eu entendo. Mas lá no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 14, diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizestes isso, maldita serás mais que todas as bestas, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Olha só, o homem morre e volta ao pó. E a serpente passa a comer pó. O homem virou ração de serpente. E a ciência diz que quando uma pessoa morre, glândulas estouram na sua virilha e liberam pequenas serpentes, chamadas serpentes da corrupção, que come todo o nosso corpo. Olha para aí, irmão. Olha a condenação do homem por causa do pecado. Agora, o poder de Satanás sobre a morte acaba quando Cristo morreu sem ter cometido pecado. Porque a Bíblia é bem clara, a alma que pecar, essa alma morrerá. E aí, ele se lascou, desculpe aqui o termo, Satanás se lascou porque ele matou um homem inocente. E quando ele mata um homem inocente, ele perde o direito. Ele perde o poder da morte, de executar a morte sobre o homem. O texto maravilhoso da Bíblia que eu acho é Hebreus 2:18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Amados, a misericórdia de Deus para com o homem, no ato de formá-lo mortal, provê um tempo de possibilidade para ser salvo através de Cristo. Quando Cristo forma o homem mortal, ou melhor, quando Deus forma o homem mortal, ele prova nisso a sua misericórdia. Não é isso?
porque ele dá a possibilidade do homem de ser salvo através de Cristo, através do novo nascimento. Agora, entre a morte espiritual e a morte física, existe uma oportunidade do homem alcançar a salvação em Cristo. Aí, amados, a gente vê na Bíblia que a entrada do pecado deu-se antes da eleição, ou seja, os anjos que decidiram pecar voluntariamente contra Deus criaram um grande problema para eles mesmos, decorrente da rebelião angelical, porque eles eram eternos, mas ainda não eram eleitos. Assim, quando eles se rebelaram, não tinha como serem mais redimidos. Eles já eram eternos quando foram criados por Deus. Agora viverão eternamente longe de Deus e não eleitos, que é o pior. Então, o homem, ao ser formado, não era eterno e muito menos eleito. Porque a Bíblia diz que o homem ele foi criado menor do que os anjos. O que isso quer dizer? Que ele foi criado mortal e os anjos imortais. Esta aí é a pequenez. Dentro dessa pequenez é que é o segredo da redenção do homem, amados. É isso que diz o Salmo de número 8 e o verso 4 e 5, que diz assim: que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Então entenda uma coisa, o homem antes de comer da árvore da vida estava destituído da glória de Deus. Mas com uma chance de ser redimido. Então o que acontece? A chance é o seu espírito humano que não tem personalidade própria e por causa disso é apto para receber outra personalidade nele. Isto não é possível ao anjo, pois dentro de seu espírito já habita a sua personalidade. Ele já foi criado espírito ministrador, diz a Bíblia, e não uma alma vivente, como é o homem. Como a personalidade do anjo está em seu próprio espírito, o Espírito de Deus não pode nascer nele. No caso do homem, a personalidade dele, isto é, a sua alma, está no corpo e não no seu espírito humano. Assim, o espírito humano, meu Deus, está livre para receber o Espírito Santo. E aí, quando o Espírito Santo vem, ele nos convence do pecado e da justiça. E aí nós recebemos a salvação mediante a fé e a graça que há em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, quando tudo isso acontece, amados, ocorre então o novo nascimento. Amém? Isso aí que eu deixei em áudio aqui, amados, é o que eu entendo sobre livre-arbítrio. Esse é o meu conceito. Mas ninguém, amados, de verdade está obrigado a concordar comigo, tá bom? Graça e paz.